Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina. Você pode sintonizar o programa pelo ndplay.com.br e levar ele para onde seu coração mandar. Seguimos falando da Série D. A gente falou do Joinville, estreia hoje, mas temos outros dois representantes catarinenses. Então eu convoco o Cacá Oliveira, lá de Itajaí, para falar aí da semana aí do Marcílio Dias e também do Barra, que vão estrear na 4ª Divisão Nacional no fim de semana. Fala, Cacá! Boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos ligados no Clube da Bola. É hoje, começa a Série D do Campeonato Brasileiro para o Marcílio Dias e também para o Barra. O Marinheiro ficou 2 anos sem jogar a 4ª Divisão Nacional, conquistou a vaga, mas não está um clima aqui em Marcílio jogar o Campeonato Brasileiro, expectativa de acesso, pelos insucessos da Copa Santa Catarina do ano passado, do Catarinense sendo que o Marcílio brigou para não cair. O clima em Itajaí não mudou. E aí o foi mantido, o técnico do Marinheiro fez a intertemporada, conseguiu salvar o Marcílio do rebaixamento do Campeonato Catarinense, mas a eliminação em Rio do Sul, ela causou muita frustração, muita tristeza no torcedor do Marcílio e que acabou também fazendo com que o Marcílio perdesse a vaga para ano que vem, né? Pelas próprias forças, o Marcílio precisa subir para a Série C. Algumas mudanças aconteceram no elenco. O Giovani Soares foi o principal atacante do Marcílio, o artilheiro do time, acabou deixando o Marinheiro, fechou com o Santa Cruz para jogar a Série D também, mas lá pelo clube de Recife. O Marcílio trouxe o Senna, um dos destaques da campanha do Guarani de Bagé no Gauchão. Essa é uma novidade. Outra novidade, o Alex Gonçalves, destaque do Santa Catarina, também está chegando para ser o centroavante do Marcílio. E nos bastidores tem conversas com o Rodolfo Potiguar, o volante que deixou o Brusque há alguns dias atrás, está na região, ele mora na região e não definiu o futuro, não definiu o novo clube. E o Marcílio sim tem interesse e mantém conversas com o Rodolfo Potiguar. Talvez semana que vem a gente tenha alguma novidade. O Rodolfo até demonstrou interesse em jogar no Marcílio e o Marinheiro tem interesse nessa contratação. Eu perguntei para o técnico Christian de Souza se ele gosta do jogador e se tem possibilidade. Ele desconversou. Não, conheço o jogador, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem um histórico vencedor, né? Aqui num rival do clube. Mas eu tenho que falar dos jogadores que a gente tem à disposição, né? Eu tenho que ser muito prático nisso. A nós da comissão ainda não chegou nenhum tipo de informação. O outro time da minha região que estreia nesse sábado é o Barra. O Pescador enfrenta o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. E o Eduardo Souza, técnico do Barra, comentou sobre a saída do Juliano, jogador importante na campanha do Catarinense, que reforçou o Jack. Vamos ver o que fala o técnico do Barra. Faz parte do futebol essas trocas, tanto de comando como de atletas, né? Mas nós temos jogadores, já tínhamos jogadores à altura e trouxemos jogadores também para que agreguem em características, né? Então a gente está muito tranquilo e muito contente com os atletas que nós trouxemos e com o grupo que nós temos hoje, sabendo que nós temos totais condições de brigar por essa classificação nesse primeiro momento. Portanto, às 20 horas tem Brasil de Pelotas e Barra, um pouquinho mais cedo às 18 horas aqui no Gigantão, Marcílio Dias e São José. Volto contigo, Mancha. Valeu, Cacá, pelas informações. Deixa eu chamar fazer um giro rápido, porque ele citou ali, né, a situação do Rodolfo Potiguar, um jogador que eu gosto da característica dele, a galera costumava chamar de o pitbull ali do meio campo, marcador, tal, destruidor de jogadas. E quando ele saiu, eu perguntei pro Ian, pô, esse cara tem vaga aí, né, há 10, 15 dias, quando ele rescindiu lá com o Brusque, eu perguntei pro Ian, esse cara tem vaga em alguns times aí de Santa Catarina, hein, Ian? Vou fazer um giro rápido, gostas do Rodolfo Potiguar, Ansel? Gosto, mas é um jogador de muita força, né? Em posição física. Eu vi alguns torcedores do Figueirense, inclusive, nas redes sociais, pedindo, seria uma boa trazer, não seria uma boa. Eu confesso que não me enche os olhos, tá? Não nessa altura do campeonato. Jogador de idade mais avançada, já, enfim, não sei se agregaria tanto assim. Provavelmente a galera de casa vai discordar de mim, porque eu vi muita gente pedindo a contratação do Rodolfo Potiguar no Figueirense, mas confesso que não me enche os olhos assim. Acho que não chegaria para ser o cara da posição. Carlos Alberto, curte o Rodolfo? O Rodolfo Potiguar foi muito importante para o Brusque, naquela campanha de acesso do Brusque, no crescimento do Brusque, na sua participação na série D,
na Série C, o Brusque inclusive foi campeão da Série D, campeão brasileiro da Série D, com o Rodolfo Potiguar. E ele teve uma participação destacada, porque era aquele jogador, é o tipo do volante, que organiza a equipe de trás para frente. Ele tem um bom passe, um bom posicionamento, um bom desarme, e agora ele houve esse problema de desajuste aí com a direção do Brusque, está liberado no mercado, e eu acho que ele encaixaria como uma luva no time do Figueirense. Não sei se está no patamar financeiro do Figueirense, não sei se é possível ele ser contratado. Ontem, na entrevista que a gente fez com o Jair Ventura, até perguntamos, e aí o Rodolfo Potiguar interessa ao Avaí? Ele tergiversou, deu aquele sorrisinho, mas não falou nada sobre, não quis emitir uma opinião a respeito. Então, eu acho que o Rodolfo Potiguar interessa sim, é um jogador, não é aquele jogador que da fase áurea do Brusque, do nível elevado que ele estava, mas ainda tem muita lenha para queimar, ajudando talvez o Figueirense. Enfim, eu acho que ele encaixaria muito bem, até porque o Figueirense, Mancha, perdeu o volante Breno, né, que sofreu uma lesão grave, uma lesão de LCA, rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia, e nos dois momentos que a gente viu no Clássico Avaí Figueirense, quando ele entrou no segundo tempo, e agora na estreia contra a Ponte Preta, a gente viu que era um belo jogador. Vai fazer muita falta ao Figueirense. Talvez a reposição pudesse acontecer com o Rodolfo Potiguar. Carlos, olhando para a câmera 1, a sua câmera, como é que foi o sorrisinho de Jair Ventura quando você citou Rodolfo Potiguar? Foi mais enigmático, cercado de mistério, um pouco de surpresa? Captei a vossa mensagem, amado mestre. Captei. A pergunta para o Rafael também, né? Convocaria Rodolfo Potiguar para o seu time, Rafael Neiro? Roberto, mas acima de todas as características que foram citadas dele aqui, ele é uma liderança também, né? Vem para organizar a equipe. Tem vaga sim em muitos times aqui de Santa Catarina, viu? Tem pé bom, saída de bola boa, é um jogador que arremata de fora da área, de longa distância, chuta muito forte, que falta, né, muitas das vezes aqui, não só no futebol catarinense, mas no futebol brasileiro, um jogador que arrisque. O Rodolfo Potiguar fez isso por muitas vezes, fez muitos gols, inclusive contra o Criciúma no Campeonato Catarinense, teve Potiguar de longe, né? E é um jogador, sim, que agregaria muito, não só no Figueirense, aí no Marcílio Dias, enfim, cabe em outras equipes aqui do nosso estado. E tem mercado. Olha, o Rodolfo Potiguar, se não fechar com nenhum time aqui de Santa Catarina, muito provável que feche com algum outro aí, time de Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a oportunidade está aqui, né? Está pertinho, basta uma negociação e as servidas aí de um volantão como é o Rodolfo Potiguar, de muita imposição física, de marcação, mas também, como disse, de boa saída de bola. Vem para ajustar muitos times aqui do estado, viu? Legal, deixa eu só reformular minha frase lá inicial, falei que ele era um grande destruidor de jogadas, não de uma forma negativa, de uma forma positiva, é um expert em desarmes, eu quis dizer. Nossa enquete teve mudança aí nas parciais, hein? Qual catarinense empolgou mais nesse começo de Série B? É hashtag Criciúma, hashtag Avaí ou é hashtag Chapecoense? Vamos ver aí, ó. Mudou um pouquinho. 55,6 para hashtag Avaí, Chapecoense tá afiada ali, tá? Chapecoense foi para 38, caiu um pouquinho, 5,6 porcentagem ali do Criciúma, da opinião do torcedor. Tá certo, daqui a pouco você vai para a última parcial no próximo bloco. Vamos para a mensagem? Galera mandando pra gente, é Babi Melo. Boa tarde, Avaí 2-0 e o Criciúma vai perder. A Chape tem obrigação de ganhar, pois vai pegar o morto da Série B, se referindo ao Atlético que ainda não venceu. Babi já deu um comentário geral, né, do final de semana inteiro. Meu xará Marcelo com a família, olha só que família linda. Nesse gramado só não joga quem não tem qualidade. Andréia, Yasmin, Isabelle e o meu xará Marcelo na Arena Condá de Tapetinho Novo. Marcos de São José. E aí, Mancha, eu acredito que na segunda o Avaí ganha de 2-0, porque agora o time tá pra frente. Tá gostando do que tá vendo, o Marcos principalmente depois da vitória. O André Luiz tá participando com a gente, o André Luiz manda, né? Ele de Floripa. Boa tarde, Mancha, o Bernardo é teu fã. Quebra tudo, Figueira, somos do Morro do Céu. O Bernardo que eu encontrei esses dias no centro de Floripa e tirei uma foto com ele, daí ele lançou lá no chat GPT lá e fez a montagem. E eu e o Bernardo viramos
desenho animado. Foi bem legal, tá certo. Tem mais ou essa era a última de agora? Fechou por enquanto, daqui a pouco a galera participa mais. Vamos falar um pouquinho da segundona catarinense. Tá tudo definido, tá tudo certinho. O Emerson Luiz, outro titular aqui do Clube da Bola, direto das arquibancadas do SESI, traz as informações da Série B de Santa Catarina. Boa tarde, Emerson. Fala, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Eu fiz questão de vir aqui no Complexo Esportivo do SESI porque terminou a nossa primeira ansiedade, eu posso dizer assim, com a divulgação da tabela da Série B catarinense e aquela expectativa se confirmou. Nós vamos ter, logo na abertura do campeonato, no dia 1º de junho, aqui no SESI, Metropolitano e Blumenau, o choque, o reencontro, o clássico dos dois times aqui da cidade. Numa atmosfera, Mancha, totalmente diferente daquela lá em 2018, quando o Beck estava uma draga, estava envolvido inclusive com supostas apostas de jogadores e o Metropolitano tinha sido rebaixado. Foi campeão em 2018, mas no primeiro jogo, para você ter uma ideia, nós tivemos aqui menos de 2.000 torcedores. E o SESI, nessa porta até 4.000 pessoas e mais a geral, se ela for liberada, dá para colocar mais de 5.000 pessoas aqui. Mas 2018 foi frustrante em relação à expectativa do público, mas agora o torcedor está ansioso, 5 anos em Indaial, em Jaraguá do Sul. Tem uma nova galera chegando aí, com filhos querendo assistir um time de futebol na própria cidade e essa é a expectativa aqui de todos nós para o regresso, para a retomada de um forte futebol aqui na cidade de Blumenau. E todo mundo está nessa expectativa que o clássico possa fazer com que isso aconteça, para que um puxe o outro para se tornar forte nesse campeonato que terá 9 times, a ausência sentida aí. Surpreendeu, inclusive, muita gente no meio da semana do Internacional de Lages, um time de muita camisa, de muita tradição, por problemas financeiros, ficou fora. São 9 equipes, portanto, que vão brigar por 2 vagas para a Série A do ano que vem. E a expectativa é que os 2 times aqui de Blumenau alcancem o objetivo e voltem a disputar a elite do futebol catarinense. Tomara que tudo isso se confirme de fato na prática ali, dentro de campo. Um abraço a você, um abraço a todos aqui do Clube da Bola. Abração, Emerson. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para o Pepeu Cardoso, narrador aí da Jovem Pan News, aqui trabalha com o Carlos, tá ligado no programa. Ó, justamente sobre o assunto que o Emerson citou ali, a desistência do Inter de Lages, eu faço agora a conexão com o Planalto Catarinense, chamo nosso parceiro Rafael Araldi para contar mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Araldi. Grande abraço, Marcelo Mancha, amigos do Clube da Bola. Infelizmente, as notícias não são boas para o Internacional de Lages. Soltou uma nota para a imprensa nesta quinta-feira, falando que está fora do Campeonato Catarinense da Série B e automaticamente a Série B será rebaixado para a Série C, divisão que não disputa desde 2013. O Inter alega que tem problemas porque a Justiça do Trabalho está muito em cima do clube, é verdade, o Inter tem muitas dívidas trabalhistas, a Justiça do Trabalho parece que, segundo a nota, ela também vai em cima dos patrocinadores, dos possíveis patrocinadores, dizendo, olha, se você for patrocinar o Inter, deposita na conta da Justiça do Trabalho aqui para que a gente possa pagar esses vários credores. Mas o Inter hoje tem problemas, né? As notícias são muito a 7 chaves, não tem uma diretoria da cidade, o presidente também, a torcida alega que não em Florianópolis, não é visto aqui na cidade, né? E devido a todos esses problemas, o Inter soltou essa nota na quinta-feira. Depois de soltar, a torcida foi em cima, a imprensa também descobriu que ali no dia 7, 8, 9 de abril o Inter virou SAF e não comunicou ninguém. E aí na sexta-feira santa, após a torcida descobrir, aí que o Inter foi dizer, olha, na verdade, para ver como é que vai fazer na sequência, no futuro, mas o que a gente sabe de concreto é que o Inter não disputa o campeonato da Série B, vai ficar pelo menos um ano afastado nos gramados, e aí a gente vai ver, nesse tempo de um ano, se o clube consegue se estruturar. Agora as coisas realmente se continuarem sendo feitas como é nos últimos anos, tudo feito muito em cima da hora, muito segredo, complica e só chateia o velho torcedor de sofrer. Tá bom? Grande abraço, Marcelo Mancha. Valeu, Rafael Araldi, pelas informações. Uma pena, né? O Inter de Lages, outro time tradicional do futebol catarinense aí, não participando da segundona. Time que tem entre os seus torcedores o ilustre Anildo Pereirinha, uma lenda do nosso jornalismo aqui do sul do país. Carlos Alberto, Ian, Rafael, a gente está falando um pouquinho da segundona, vale lembrar, né, pro
conexão ainda, 2 times dessa competição vão estar na primeira divisão, disputando com Chape, Criciúma, Avaí, Figueirense no ano que vem. E vale citar, né, lembrar do exemplo, Ian, do Santa Catarina de Rio do Sul, que foi a sensação desse ano. Pois é, Mancha. Pois é, o Santa Catarina é um belo exemplo de um time que vem da Série B do Catarinense, se estrutura bem, tem um projeto bem consolidado, tinha um excelente treinador também à frente, com jogadores que entendiam as ideias do modelo de jogo dele e que surpreendeu muito. Aliás, o melhor futebol jogado do Campeonato Catarinense desse ano foi do Santa Catarina. Claro, o futebol nem sempre é justo, e a gente sabe bem como é que é. Mas o Avaí teve seus méritos, claro, na conquista do título. Mas até o Carlos me citou antes, o Beck é SAF, de repente pode ser um exemplo aí. Temos um novo Santa Catarina aí no ano que vem, o time retorna ao SESI, tudo. Importante demais jogar em casa. De repente, de ponto de partida eu não consigo citar 2 favoritos assim, é difícil, porque cada clube tem seu contexto ali, você não consegue também acompanhar tão próximos clubes, mas de repente o Beck aí pode largar, para a alegria do Emerson, lá em Blumenau, pode largar aí como um dos principais candidatos ao acesso. Legal, Carlos Alberto, ruim a desistência do Inter de Lages, mas a gente sempre fica de olho na segundona, que, volta a dizer, né, dois times ali, os 2 finalistas, estarão na Série A catarinense do ano que vem. O Inter de Lages enfrenta dificuldades financeiras, de gestão, de atender os seus compromissos financeiros lá com a Justiça do Trabalho, e aí acabou por chegar na porta do início da competição, ficar fora. Então é uma perda importante, porque o Inter disputou a primeira divisão do ano passado e deveria disputar esse ano a segunda divisão. Não vai acontecer. É uma competição que vai levar 2 times, como você falou, Mancha, para a primeira divisão do ano que vem. Nós estamos vendo aí o trabalho que o Blumenau está fazendo agora, disputando essa competição no estádio do SESI. Os times de Blumenau, o ano passado, o Metropolitano, jogava no estádio Hermann Reichinger, do Atlético Ibirão. Dificuldade de acesso, não tinha torcida. No estádio do SESI, finalmente, a cidade de Blumenau, que é uma potência, essa cidade, futebol profissional, e pode o torcedor do Blumenau prestigiar, porque o estádio do SESI fica ali pertinho da cidade. Então, é uma competição que a gente vê com muito interesse, porque vamos ter 2 representantes desse grupo na primeira divisão ano que vem. Legal. Terminar esse papo da segundona com o Rafael, né? Não fazendo aqui, Rafael, uma comparação, mas outro time aí querido, tradicional, o Ercílio Luz, também passou por alguma turbulência aí de bastidores do ano passado para cá, depois de grandes campanhas, e a gente fica sempre torcendo aí para a recuperação das equipes. Tem um catarinense, um campeonato catarinense, seja da primeira ou da segunda divisão, com representantes aí espalhados pelos 4 cantos do estado. É verdade, Mancha, e é triste ver uma notícia como essa, né, do Inter de Lages, mas é reflexo de uma gestão de alguns anos já, né? Nós acompanhamos, já tive por muitas vezes lá no Tio Vida, o estádio do Inter de Lages, transmitindo jogos por lá e acompanhando um pouco mais de perto essa situação do Inter, né, que passa por dificuldades financeiras. Até no ano passado teve aquela questão do estádio não comportar as determinações da Federação Catarinense de Futebol, joga lá, não joga, no fim teve jogos lá, mas a equipe foi montada aos 45 do segundo tempo. No ano retrasado, por exemplo, a equipe trouxe até jogadores que estavam no futebol amador lá de Lages, então já é uma dificuldade aí que se arrastando por alguns anos, mas é triste realmente ver notícias como esta do Inter estar abandonando, digamos assim, a Série B do Campeonato Catarinense. Mas vejo o Beck como um dos principais favoritos também, até pelas contratações, pelos investimentos das últimas semanas, dos últimos meses que vem fazendo. Vai retornar para sua casa também para a disputa desta competição. Agora, um exemplo legal de Série B que nós tivemos aqui no sul do estado foi o Caravaggio, né, que conquistou o título do ano passado, jogou a Série A deste ano, infelizmente foi rebaixado, né? Que teve aí, inclusive, no comando o Luiz Carlos Cruz, e não tenho dúvidas de que no ano que vem o Caravaggio retorna muito forte para essa competição como um dos favoritos aí a acesso à Série A novamente. O Caravaggio foi um exemplo de equipe aqui para Santa Catarina, né? Que se reestruturou, mexeu na estrutura lá do gramado, colocou um gramado novo, como mandam os padrões do futebol brasileiro, iluminação de LED, se
preparou estruturalmente fora de campo e depois montou uma equipe que não conseguiu trazer os resultados positivos nesse ano na Série A do Catarinense, que vai jogar a Série B no ano que vem por conta do seu rebaixamento. Mas não tenho dúvida que no próximo ano o cara vai ser um dos favoritos aí, até a título, viu, da Série B, Mancha. Legal, um abraço pra galera lá da Veneza, da Série B catarinense. A gente pula direto para a elite do futebol brasileiro, porque amanhã tem transmissão na NDTV Record. Fortaleza e Palmeiras. Fala, Bruno Piscinato. Eu tô aqui em frente ao centro de treinamento do Palmeiras porque pro Palmeiras não teve folga, os jogadores treinaram ontem e hoje viajam para Fortaleza, né, onde será o jogo. O Palmeiras vai enfrentar os donos da casa, o Fortaleza, na Arena Castelão, com transmissão, com exclusividade em TV aberta, na tela da Record. Anota aí, hein? 6 horas a gente tem o aquecimento futebol e às 6h30 a bola rola no domingão para Palmeiras e Fortaleza direto da Arena Castelão. Dois times que vivem situações diferentes. Palmeiras é líder junto com o Flamengo do Campeonato Brasileiro, é um dos invictos, só 3 times invictos até o momento, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E o Palmeiras viaja para lá mais tranquilo, pode mesclar alguns jogadores, muita expectativa no ataque do Palmeiras. Quem vai jogar? Vitor Roque ainda não fez gol, né? Foi um reforço muito caro, mas ainda não fez gol pelo Palmeiras. Expectativa no gol do Vitor Roque e também sobre o Paulinho, atacante que foi contratado no início do ano, mas depois ele tratou, né, de uma lesão, agora já estreou. Paulinho também ainda não marcou. Vamos ver se os dois jogam contra o Fortaleza. Já o Fortaleza, o time da casa, vive uma situação difícil. Nos últimos 8 jogos, venceu apenas uma partida. O técnico Vojvoda da Argentina está pressionado, o time todo, quando voltou da partida contra o Vitória, o Fortaleza perdeu do Vitória da Bahia, e aí quando voltou para casa teve pressão nos jogadores no aeroporto. Davi Luiz teve ali, foi intimidado por alguns torcedores, então vai ter muita pressão na Arena Castelão. Agora um detalhe, o Fortaleza não perde na Arena Castelão em campeonatos brasileiros desde 2023, 1 ano e 4 meses. No ano passado não perdeu nenhum jogo pelo Brasileirão. Vem com a gente então, encontro marcado nesse domingão. Eita, fazer o seguinte, coloca na tela o palpitômetro Fortaleza e Palmeiras da galera do Clube da Bola. O Ian vai de vitória do Palmeiras 2-1. O Badá também vitória, mas 1-0. Eu já exagerei, botei 3-1 Palmeiras. O Kaká vai no empate em 2-2, mesmo placar do Emerson Luiz, e o Rafael Niero 2-1 pro Verdão. Com essa imagem a gente vai pro intervalo e volta para as considerações finais. É rapidinho, não sai daí.